Saudações, meu povo! Tô aqui pra falar um pouquinho do meu trabalho humildemente, na moral. Oi, gente! Vamos para uma aula em que a gente vai dissecar um tema. É aquela pergunta que a gente faz sempre, né? E se o tema for isso? E se o tema for aquilo? E a gente está hoje dentro do eixo temático tecnologia e inovação. Claro que a gente vai envolver um pouquinho de educação, um pouquinho de inclusão, porque hoje a gente vai se questionar e eu vou te responder quando você perguntar, e se o tema for desafios para o letramento digital da população brasileira? Lele, pelo amor de Deus, o que é letramento? O que é letramento digital? O que danado é isso? Tenha calma, menina, nem começou ainda. Eu tô ajeitando aqui meus cabelos, que tem esse... Não sei se vocês já assistiram os Batutinhas, que tinha o Alfafa, sei lá, que ele tinha um cabelinho assim, né? Vamos falar sobre letramento digital. Isso aqui já foi minha aposta tantas vezes, esse tema. Ele é tão legal, tão bacaninha. E hoje a gente vai ver que estratégias argumentativas eu utilizaria. Porque agora nós estamos na aula dos pilares, estrutura e teoria. Lembrando que no pilar estrutura, a gente estuda a estrutura do texto, né? Basicamente, a parte de coesão, de compreensão da proposta do tema. E na parte de teoria, os nossos repertórios, né, nossos argumentos. E em seguida você tem que assistir a aula do pilar prática, porque tudo que a gente aprende aqui na aula de estrutura e teoria, a gente joga, né, a gente desemboca lá no pilar prática. Porque não adianta só a gente saber, porque tem que ter as mães. Como é que a gente tem as mães? Escrevendo, menino. Escrevendo, não é digitando não, viu? Tô de olho em você. Então vamos falar sobre desafios para o letramento digital da população brasileira. Já deixa suas 5 estrelas e o seu comentário aqui, tá bom? Vamos lá então. Vamos dissecar esse tema. Primeiro, esqueci de colocar aqui o verbo. Você deve analisar as dificuldades enfrentadas pela sociedade brasileira para compreender, utilizar e se posicionar criticamente diante das tecnologias digitais. É muito importante que você se atenha a isso aqui. Vou colocar até de vermelhinho aqui, ó. Compreender, utilizar e se posicionar criticamente. Isso aqui está intimamente ligado à questão do letramento, tá bom? O letramento, ele é diferente do processo de alfabetização. Se bem que você pode ainda usar essa expressão alfabetização. Mas quando a gente está, por exemplo, na escola, ainda passando pelo processo de alfabetização, o que a gente vai aprendendo? Letras, letrinhas, as vogais. Depois a gente vai para as sílabas, né? E depois ba, ca, ma. E depois de aprender as sílabas, a gente une as sílabas para formar palavras. Casa, bola. Só que por enquanto a gente só está decodificando, né? Reproduzindo sons. Depois a gente começa a formar frases. A bola é da Bibi, uma coisa assim. Então a gente ainda está nesse processo de alfabetização. E só com a alfabetização a gente não consegue fazer um uso social dessa habilidade de ler, né? A gente precisa compreender, interpretar. E esse processo de compreensão, de maturidade, seria o letramento, tá certo? Porque assim, se você entrega um celular com o Instagram já baixado, o TikTok, essas coisas, a criança, qualquer pessoa, ela vai mexendo ali, ela vai usando. Só que isso é só a mera alfabetização digital, digamos assim. Sendo que as pessoas precisam de letramento, elas precisam fazer um uso social dessa habilidade nesse mundo digital. Muitos países da Europa, muitos países já muito desenvolvidos, colocam lá, já inseriram na sua grade curricular conteúdos e matérias mesmo relacionadas à educação midiática, à capacitação para competências digitais. O Brasil, ele foi jogado, mergulhado nessa era tecnológica, mas ele não foi alfabetizado, letrado para isso. Entregaram um carro super potente para os brasileiros, deram a chave aqui, ó, tá aqui. Te vira, dirija. Então, assim, a gente ainda não sabe fazer um uso social disso, certo? Se posicionar criticamente, utilizar, compreender. E aí, ó, letramento digital. Capacidade crítica de usar tecnologias, avaliar informações e acessar
direitos. Você deve conhecer muitas pessoas que acessam as redes sociais, a internet, mas não fazem um uso bacana disso. É só para muitas crianças, muitos idosos, porque eles estão na ponta, né? Que não dessa falta de letramento. E é importante a gente lembrar que letramento digital é diferente de acesso à internet, como eu já disse. O tema não trata apenas de ter celular ou Wi-Fi, mas de saber usar a tecnologia de forma crítica, segura e consciente. Não cair em fake news, não cair em golpes, por exemplo. Não propagar inverdades. Conseguir detectar se aquilo ali é feito por IA ou não. Inclusive eu estou me sentindo humilhadíssima ultimamente, porque eu tô achando uns vídeos incríveis, aí de repente vou lá nos comentários, é IA, é IA, é IA, e eu crendo que é de verdade. Oh, meu Deus do céu. Então vamos para frente. E o problema central do tema? Olha só como é que a gente compreende isso. A ausência de letramento digital impede que grande parte da população brasileira exerça plenamente sua cidadania em uma sociedade cada vez mais mediada pelas tecnologias. Então você percebe que hoje em dia há muito cancelamento, há muita divulgação, propagação de fake news, há muita permissividade com relação aos conteúdos propagados na internet. Então não há uma filtragem da gente. Em outras palavras, o Brasil se digitalizou rapidamente, mas não educou sua população para esse novo ambiente, criando usuários conectados, porém vulneráveis. Se você já assistiu, espero que você tenha assistido já a aula do eixo temático tecnologia e inovação, há muitos dados lá que comprovam isso aqui, né? O Brasil é um dos países que mais cai em golpes de internet. Olha isso, por que será, né? E o Enem, o que ele vai querer saber se ele trouxer um tema como esse? Ele vai querer saber por que grande parte da população usa a tecnologia sem compreendê-la plenamente, tornando-se vulnerável à desinformação, golpes virtuais, exclusão social, até violência, né? A gente vem assistindo aí a muitas notícias de por exemplo, fóruns no Discord, no Telegram, em que há prática flagrante de crimes contra menores, né? Então, é muito importante que a gente traga isso à luz, né? Que a gente dê a devida importância a isso. E aqui a gente tem algumas palavras-chave do núcleo temático, né? No núcleo temático a gente tem letramento digital. E aí a gente tem também desafios. E aqui são formas de você retomar essas palavras, que são palavras-chave, e garantir uma nota boa ali na C4, né? Pra você não ficar repetindo tudo. Por exemplo, você tem aqui desafios, olha que interessante, entraves educacionais, lacunas formativas, limitações estruturais, obstáculos sociais, falhas institucionais, certo? Percalços. Letramento digital, você tem, alfabetização digital, educação tecnológica, competência informacional, para você não ficar só letramento digital, letramento digital, letramento digital. E tecnologia também, aqui quando eu falo TIC, gente, é tecnologia da informação e comunicação, tá certo? Pra frente. Vamos para os argumentos, então, os principais argumentos. Existem vários, eu selecionei aqui alguns, tá? Quando eu uso, por exemplo, falta de políticas públicas educacionais, isso que serve também como uma ramificação da negligência governamental. Eu gosto de usar negligência governamental, então eu posso, por exemplo, culpar a formação educacional, com certeza. A falha educacional é uma forma de negligência governamental, de omissão governamental, tá legal? Então, assim, eu usei esse aqui como exemplo, mas você pode usar o mesmo também, com a negligência, tá? Então, falta de políticas públicas educacionais. Então, o Estado, ele falha ao não incluir o letramento digital de forma efetiva no sistema educacional. Isso aqui a gente viu muito claramente quando, escancarado mesmo, na pandemia. Na pandemia, quando você viu escolas, professores, alunos, pais, todo mundo desorientado, parecia assim, pitomba na boca de banguelo. Ninguém sabia para onde, meu Deus do céu, como é que eu vou dar aula para esse menino, como é que eu vou estudar dentro de casa? Aí a mãe, pelo amor de Deus, como é que eu aguento esse capiroto aqui dentro de casa? Então, assim, as pessoas ficaram perdidas. Sendo que a escola, ela escolariza. Então, a gente precisa ter essa independência, essa disciplina de saber estudar, aprender também dentro de casa, em qualquer situação, na verdade. E para isso a gente vai precisar de competências tecnológicas. E como que a falta de políticas públicas, né, essa falha do Estado, se conecta com o tema? As escolas, elas ensinam... Menina, cadê minha dicção? As escolas ensinam conteúdos tradicionais, mas não preparam para o uso crítico da tecnologia. É aquela aula, deixa eu ver aqui, feriado na quarta-feira, serve para nada.
porque ninguém vai imprensar. A ausência de políticas estruturadas amplia a vulnerabilidade digital, tá? Então isso afeta o quê? Isso afeta a possibilidade de eu acessar direitos, isso afeta também a minha segurança, a minha integridade, tá? Porque eu não tenho um letramento. Por exemplo, eu chegar aqui, eu vi de outro mundo, e eu ser jogada eu achar que tá tranquilo andar na Cracolândia às 19 horas, e não tá, certo? Segundo argumento, eu tive que fazer aqui uma gambiarra. Minha letra ficou horrorosa, gente. O segundo argumento que eu usaria: desigualdade social e educacional ou desigualdade educacional. Porque nem todos aprendem a usar a tecnologia nas mesmas condições. Nem todos têm acesso à tecnologia, a ferramentas tecnológicas. Tá? Isso ficou muito escancarado também na pandemia, né? A gente via muitos casos de estudantes que não acessavam as aulas online. De estudantes que acessavam pelo celular, e o celular era o da mãe, então ele só poderia acessar quando a mãe chegasse do trabalho. Então essa desigualdade, né, essa exclusão, a exclusão digital nesse caso aqui, ó, se soma à exclusão social. E como o online e o offline não tem diferenciação hoje em dia, a exclusão ela só duplica, certo? Então a baixa escolaridade e a pobreza dificultam o letramento. Demais. Se dificulta a própria escolarização, imagina o letramento digital. Próximo é formação insuficiente de professores, que tem a ver com a formação educacional, mas você pode usar os dois, certo? Porque o professor, ele está ali naquele meio de campo. O professor, ele é um canal de transmissão, de facilitação de conhecimento. Então, se o professor não tem essas competências, muitos professores tiveram que rodar, assim, que dá os pulos, se virar nos 30. Eu sou uma dessas. A gente teve que aprender muita coisa. Muitos professores não se adequaram à modalidade online. Eu me adequei super bem, tá? Eu tô aqui de shorts. Você jura que eu tô aqui de calça de alfaiataria? Não, claro que não, né? Então, olha, muitos docentes não foram preparados para ensinar competências digitais. E muitos docentes nem têm competências digitais. Isso vale também, gente, claro que não tem nada a ver, mas isso vale também para a formação educacional como um todo, dos professores, quando a gente fala em educação inclusiva. Tem um dado lá na aula do eixo temático minorias, acho que é minorias, que diz o seguinte: só 6% dos professores brasileiros têm alguma formação continuada em educação especial. Olha isso. Como é que a gente quer uma educação inclusiva se 94% dos professores brasileiros não têm nenhum conhecimento sobre educação especial? E como que isso aqui vai se conectar com o tema? Olha só, a escola não acompanha a velocidade da transformação tecnológica. O problema se perpetua entre gerações. Eu já dei essa frase aqui, essa citação de um cara chamado José Pacheco, tá lá na aula do eixo temático Educação. José Pacheco é um pedagogo português, ele é o idealizador da Escola da Ponte, lá de Portugal. E ele traz uma citação que é muito massa para falar sobre esse descompasso da educação nacional com a realidade. Ele diz o seguinte: as escolas estão no século XIX, os professores no século XX e os alunos no século XXI. Olha isso. Então, enquanto a gente não colocar todo mundo na mesma página, não vai haver uma educação de qualidade aqui nesse país. Tá certíssimo. E aí os principais argumentos também, eu trouxe uma consequência, se fosse consequências da falta de letramento digital. O avanço da desinformação é uma consequência desse descaso. Então, sem letramento digital, o cidadão não sabe identificar fake news, manipulações, né? A tal da engenharia social. Então, a falta de pensamento crítico torna a população suscetível a discursos extremistas e golpes. Impacta a democracia e a segurança coletiva. É isso, gente. Então, as fake news, inclusive, elas se espalham, acho que foi um dado do SaferNet. As fake news, elas se espalham 92% mais rápido que uma notícia verdadeira. Parece que a gente gosta mais de mentira, né? Hein? E vamos para os REFs. Repertórios fundamentadores, tá bom? Então eu escolhi aqui alguns que conversam muito diretamente com esse tema. Existem vários outros, claro, você escolhe o que você quiser, mas lembre-se disso. Lembre-se disso. Você precisa trazer repertórios que tenham clara conexão com o núcleo temático, letramento digital. Tá? Eu trouxe aqui Constituição Federal, mas me disseram que Constituição Federal é de bolso.
Ah, vá, cala a boca, fala besteira. Olha só. Constituição Federal diz o quê? Ela garante o direito a uma educação alinhada às demandas sociais. A gente está no século XXI, gente. Qual é a demanda social? É você saber os ex-presidentes, você saber todas as regras gramaticais, não que isso não seja necessário, ou é você ter competências digitais? Então a escola ela não precisa excluir conhecimento sobre português, sobre geografia, não, história, não precisa excluir isso, só que ela precisa adaptar esse currículo escolar às demandas da sociedade, tá bom? Em uma sociedade digital, não há cidadania plena sem letramento digital. Como é que eu vou emitir documentos, eu vou me inscrever em concursos, no Enem, acessar meus direitos, né, ter minha conta do eGov, fazer declaração de imposto de renda? Como é que eu vou fazer isso? Então a sociedade ela é digital hoje. E se eu não tenho competência digital, eu não sou cidadão. Eu estou fora, certo? E aí a gente tem, como a gente está falando, ó, letramento digital, a gente está falando diretamente também sobre educação. E quando a gente traz repertórios que conversam diretamente ou com educação ou com a questão do digital, faz com que os riscos de atribuírem essa nomenclatura repertório de bolsa, esse risco ele diminui muito. Então, se você traz, por exemplo, um repertório como a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, ela diz basicamente a mesma coisa que a Constituição. Olha só, determina que a educação deve preparar o indivíduo para a vida em sociedade. A sociedade hoje é digital. Então, se a educação ela tem que preparar o indivíduo para a sociedade, ela tem que preparar a gente para ter competência digital. No entanto, isso não acontece. Ignorar a cultura digital significa descumprir essa função. E a LDB estabelece que a educação deve atender às demandas sociais, a mesma coisa que a Constituição, o que inclui a formação digital. Aqui tá perfeito já para você colocar na introdução, ó. Que a LDB, de acordo com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? A educação deve atender às demandas sociais, o que inclui a formação digital. No entanto, e aí a gente tem também o Marco Civil da Internet, que é chamado de Constituição da Internet, né? Reconhece o acesso à informação. Aí eu coloquei esse adendozinho aqui, ó. O acesso consciente e seguro à internet e à informação como essencial ao exercício da cidadania. Então, as pessoas devem estar habilitadas, capacitadas para acessarem consciente e seguramente informação, internet. Caso contrário, não há exercício da cidadania. E sem letramento, o acesso se torna superficial e perigoso. O Marco Civil da Internet reforça a necessidade do uso consciente e responsável do ambiente digital. Então, assim, leia, releia isso, escreva isso, que você vai ver como isso vai ficar incutido na sua cabeça. Então, você não vai precisar ficar decorando nada. E aí eu trouxe esse cara aqui, na verdade eu adicionei aqui de última hora o Pierre Levy, porque eu já trouxe ele em outras aulas, e eu acho muito interessante que dos pensadores contemporâneos, ele é o que mais conversa, disserta sobre essa cybercultura, sobre a tecnologia, essa sociedade conectada. Tá? Então, ele é um cara francês, né? Ele fala muito sobre a sociedade da informação, cybercultura, inteligência coletiva. E aí, olha só, ele defende que a sociedade atual é marcada pela circulação acelerada da informação, isso é verdade, e pelo potencial da inteligência coletiva, isto é, o conhecimento produzido de forma colaborativa no ambiente digital. Hoje em dia, nós somos produtores e consumidores de conteúdo. Antes do advento da internet, né, nós éramos o quê? Consumidores de conteúdo. Então, você comprava o jornal para ler, você assistia ao jornal para saber das notícias, né, comprava o livro para saber. Hoje em dia, você colabora também, você também é um produtor de conteúdo. Então, isso aí é a inteligência coletiva. É só você ver o site Wikipédia. O pessoal fala Wikipedia, eu não gosto de falar. Então, o Wikipédia, ele é um site ali colaborativo, certo? E para Levy, o verdadeiro poder na era digital não é apenas o acesso à tecnologia, mas a capacidade de compreender, interpretar e produzir conhecimento com ela, ou seja, letramento. Sem letramento digital, o indivíduo permanece excluído, mesmo estando conectado, tá bom? E aí, trouxe aqui alguns RECs, que são repertórios concretos. O repertório fundamentador, o REF, ele vai conversar com o seu argumento, tá certo? A cachorrada aqui hoje tá doida, né? Ele vai conversar com o seu argumento e com o tema. E o REC, ele vai
provar. Ele vai assim, ó, matar a cobra, mostrar a cobra morta. A gente tem aqui, a gente vai pegar, por exemplo, o que Pierre Levy fala, o que o Marco Civil fala, beleza. Só que isso não acontece, ó. O Marco Civil está falando. Por quê? Porque tem esse dado aqui que comprova o contrário. Então a gente tem aqui um dado da OCDE. Se você não lembrar, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, isso aqui é um braço da ONU. Então você pode usar ONU, caso você não se lembre de OCDE, tá bom? Ah, Lelê, no dia eu não lembrei o que é OCDE, não tem problema. Tá bom? Você não vai perder ponto por não colocar a descrição de uma sigla. E olha o que o relatório da OCDE diz. O relatório da OCDE mostra que brasileiros são os piores em identificar notícias falsas. O Brasil é o país que mais cai em fake news no mundo. Ixi, mas na minha família tem muito exemplo. Tem muito exemplo. Pessoal que acha que cura câncer com chá, sabe? Essas coisas. E aí tem uma notícia também que está no G1, mas é disso aqui, ó, da TIC Domicílios. É uma pesquisa do IBGE, que ela tem um recorte para o contexto digital, né? Porque TIC significa Tecnologia da Informação e Comunicação, e TIC Domicílios é essa pesquisa, certo? Em 2022, 1 em cada 3 pessoas das classes D e E não acessaram a internet. Eu falei em outra aula já, você não precisa falar que em 2022, você pode falar no último ano, nos últimos anos. 1/3 das pessoas das classes D e E não acessaram a internet. Ou então 1/3 das pessoas pertencentes às faixas mais vulneráveis da sociedade não acessaram a internet. 30%, né, não acessaram a internet. E isso revela o quê? Exclusão digital, falta de letramento, tá? Um abismo entre a previsão constitucional e a realidade. Beleza? Então aqui a gente fez um compilado de informações para esse tema, de estratégias para esse tema, desafios para o letramento digital da população brasileira. E agora a gente vai para o pilar prática. Vamos pegar tudo isso aqui e transformar em parágrafos, tá bom? Lembrando, treinamento difícil, combate fácil. Treina, treina, treina que você fica bom. Duvido você não ficar. Então, deixa aqui seu comentário, qual repertório você utilizaria, o que você achou dessa aula. Você curte esse tema? Já deixa suas 5 estrelinhas e vamos embora para outra aula. Cuida, já tô lá te esperando. Cheiro, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa.